Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos ver algumas linhas na Siciliana Najdorf que eu estou fazendo bastante vídeos no canal, mas é que esse assunto é muito interessante no xadrez. Siciliana Najdorf clássica com bispo G5. O que a gente quer dizer com isso? É E4 C5, cavalo F3 D6, D4 CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3 A6, Najdorf, bispo G5 e a clássica agora vem com esses lances E6, F4 e bispo E7, certo? Diferente da variante do Kasparov e o Fischer também, que gostavam de jogar o peão envenenado com dama B6, e diferente também de linhas modernas, em que se joga, por exemplo, dama C7, cavalo de BD7, e da Polugaevski, que joga B5. Bom, então vamos para a clássica, porque essa clássica, pessoal, os lances de desenvolvimento são muito lógicos e naturais. Então, por exemplo, agora o que as brancas fazem? Dama F3, procurando rocar na ala da dama e já deixando a dama numa diagonal em que ela vai atacar, porque se um dos planos das negras é contra-atacar com B5, né, já fica aqui, ó, essa ameaça latente da dama de F3 sobre a torre de A8 e o cavalo, certo? Então é uma casa muito interessante para a dama. As negras vêm com dama C7, grande roque, cavalo de BD7 e agora uma das linhas mais interessantes dessa Najdorf clássica, que é com G4. Porque, de novo, né, lances naturais, lógicos, com um plano fácil de entender. Qual é o plano aqui, pessoal? Avalanche de peões em cima da ala do rei das negras, certo? Bom, a linha clássica, gente, continua com B5 e é uma linha que tem milhares de partidas, simplesmente milhares de partidas. Bispo F6, cavalo para F6, G5, cavalo D7 e aqui, pessoal, aqui tem mais um cabedal de coisas, certo? Por exemplo, já mostrei no vídeo introdutório da Najdorf o A3, que é o lance para tentar segurar o contrajogo das negras. Tem aqui H4 e tem o lance jogado aqui nessa posição, que é um lance que incomoda bastante as negras, porque o rei ainda não está seguro e as brancas partem para abrir o centro. F5, certo? Esse lance é bem perigoso. Um dos lances mais lógicos para tentar deter esse avanço é cavalo C5, que é um lance que faz muito sentido. Ataca E4, defende E6, abre a diagonal do bispo. Mas, depois dessa sequência aqui, F6, olha só como as brancas já estão chegando, né, pessoal? E o contra-ataque das negras nem começou. G por F6, G por F6, bispo F8, ainda tem muito jogo, ainda tem muita coisa para acontecer, mas é uma posição em que, na avaliação dos computadores, enfim, e a gente vê também pelas estatísticas, aqui as brancas já têm 70% das vitórias. Então, quer dizer, é um número pesado, é um número forte. Ou seja, essa posição aqui é difícil de jogar ao vivo. É difícil de jogar, porque as possibilidades para as brancas vêm muito mais facilmente. O rei está mais seguro, o desenvolvimento das peças está mais livre, certo? As negras estão com as peças um pouco mais restritas, o espaço um pouco menor, e esse centro aqui, que tá interessante, está bonito, mas é vulnerável, certo? Então, essa posição aqui é bem delicada, bem perigosa. Isso veio tudo da onde, gente? Lá do G4. G4, B5, as brancas cedem um par de bispos para avançar na ala do rei, certo? Então, essa é a ideia. O que as negras podem fazer tentando não chegar nessa linha? Jogar um H6 antes. Que é isso aqui. Porque já coloca de imediato a interrogação nesse bispo, certo? E também prepara o que, gente?
Quando esse bispo sair daqui, seja para H4, seja para F6, já abre G5, com uma das ideias mais fundamentais nessas linhas da Najdorf, que nós vamos dar uma conferida agora. Então vamos ver primeiro o recuo do bispo, certo? Para ficar claro assim qual é a ideia. Vem G5, pode ser jogado o recuo do bispo, mas o mais jogado é bispo toma cavalo, que a gente vai ver também. F por G5, aqui, bom, vamos ver o F por G5, nós temos uma avaliação em que as negras conseguem chegar à igualdade com esse plano. Cavalo E5. Aqui está a ideia principal, gente. Nós, retirando o peão de F4, seja tomando-o ou deixando que ele tome G5 e até mesmo sacrificando um peão da ala do rei, nós conseguimos a casa forte E5 pro cavalo. Certo? Ameaçamos a dama branca, dama G3. Agora, o peão que foi sacrificado nós recuperamos aqui em G4, cavalo por G4, G por H6, troca os bispos, torre toma peão, defendida, apoiada pelo cavalo, dama G3, dama E7, bispo E2, e está aqui uma posição de equilíbrio, um equilíbrio dinâmico, em que as negras têm mais peões no centro. Acabou o ataque, a baioneta de peões na ala do rei, das brancas, certo? O rei das brancas pode ser argumentado que está um pouquinho mais seguro, mas aqui tem jogo e está bem dinâmico. Reparem que H3 pode ser uma ameaça. Opa, não queria fazer isso. Tá? Bispo E2 igualado. Que outras possibilidades a gente teria aqui? Então, E5. Perdão, gente, aqui ó, o G5. Se ao invés de as brancas tomarem o peão, elas podem tentar avançar no centro, com complicações. Vamos dar uma olhada. Aqui nós não devemos aceitar o sacrifício de bispo a princípio. Por quê? Porque as brancas recuperam a peça tomando o cavalo. Vem cavalo por F6, G5. Aí eles conseguem abrir a ala do rei favoravelmente. Porque vejam que na outra posição nós tínhamos o que, gente? Vou colocar aqui, ó. Nós temos muitas peças na ala do rei. Certo? Nós temos muitas peças, o que torna um ataque mais difícil. Voltando aqui para o E5, aceitamos o bispo, perdemos o cavalo, cavalo por F6, G5, olhem como a situação fica diferente, H por G, F por G, cavalo H7, G6, olha como está perigosa a situação, abrindo colunas aqui no flanco rei, com o nosso rei no centro. F por G6, bispo D3 ameaçando G6, e aí tem que vir com o cavalo para F8. Essa posição, olhando assim, pode parecer jogável, mas não sei se vocês conseguem perceber que as pretas estão sofrendo aqui, estão com dificuldade. Estão com muitas peças sem desenvolver, tiveram que voltar com o cavalo para F8, demora para rocar, temos 3 ilhas de peões contra 2 das brancas, o ponto G6 está fraco, tem várias colunas através das quais as torres brancas podem entrar. Apesar de, numa partida entre amadores, qualquer resultado ser possível, aqui as brancas já têm vantagem decisiva. Pessoal, aqui as brancas têm vantagem decisiva. O jogo é muito mais fácil, segue muito mais tranquilo de jogar, é mais fácil de encontrar as jogadas de ataque para as brancas do que as de defesa para as negras numa posição tão restrita, certo? Então, gente, aquele bispo lá, em H4, é intocável. Então, o correto aqui para as negras é tomar no centro. As brancas recapturam aqui. H por G5. Bispo para G3. Olhando no centro e cravando o peão de E5. Certo? Porque esse peão aqui não sai, porque senão a dama cai. Vem dama B6, agora sim ameaçando capturar o cavalo. O cavalo volta para B3. Dama para C6, tentando procurar a dama ir para um final. E o final é vantajoso para as negras aqui, pessoal. É vantajoso,
porque as negras têm uma massa de peões no centro. E o rei também está no centro. Então, se trocar as damas, é muito interessante para as negras. E aqui vem uma possibilidade muito interessante. O melhor lance para as brancas, certamente a pessoa jogando de brancas vai perceber que não deve trocar as damas. Mas para onde colocar a dama sem perder a torre que está lá atrás em H1, né, gente? Olha lá. Interessante, né? Dama E2. Dama E2. Perde a torre, mas vem uma sequência muito interessante. Aqui o melhor lance para as negras é cavalo D5, com posição igualada, equilíbrio dinâmico e possibilidades para ambos os lados. Não tomar a torre. Se tomar a torre, pessoal, claro, numa partida entre amadores aqui tudo pode acontecer. Mas as melhores linhas são bispo G2, dama por D1, cavalo por D1, roque e, mais uma vez, pessoal, pode não parecer, mas as brancas estão com posição vencedora aqui. Por quê? Porque a segurança do rei está muito fraca, as torres ainda não estão conectadas, e como é que vai defender esse ataque sem dama? Né? As torres demoram aqui para se articular, porque está aqui numa fase de final de abertura, começo de meio de jogo, certo? O peão de B7 não sai, porque esse bispo aqui está segurando tudo, certo? E essas peças menores das brancas, elas chegam rápido e fácil aqui no flanco do rei. E as negras não tem dama, né? Isso pesa muito. A gente nem sente que falta torre para as brancas, né? Então essa troca de dama por duas torres aqui, nesse momento, já dá vantagem decisiva para as brancas. Claro que tem muita coisa para acontecer, tem uma partida para jogar ainda, mas... Então, gente, por lances assim, é que a teoria aqui do H6, certo? Ela evoluiu assim: bispo para F6, bispo por F6, certo? Bispo G2, olhando a grande diagonal, G5 com a mesma ideia, só que agora preparada de outra maneira, certo? H4, G por F4, tirando aqui o peão que domina a casa E5, cavalo de D para E2, cavalo E5, dama F4 e bispo G7, e aqui com leve vantagem para as negras, certo? Por quê? Porque agora, pessoal, vejam que o bispo segura o cavalo, segura a torre, pode trocar os peões, as brancas podem avançar os peões, que vai dar tempo de colocar esse rei em segurança. Também tem tempo de fazer o contra-ataque. O peão de E4 não avança mais, certo? Então tem uma série de fatores que deixam a posição das negras bem mais interessante aqui. Essa posição aqui é da partida Kosteniuk versus Lenier Domingues, jogada em 2009, que acabou com vitória das negras, pessoal. Só por curiosidade, vamos passar rapidinho os lances. Vejam aí, como o jogo das pretas flui sem dificuldades. Não tem nenhum aperto na ala do rei, certo? E até com sacrifícios. E o ataque segue forte por parte do Lenier. Olha aí, esse par de bispo fazendo estrago na posição da Kosteniuk. E aqui, nessa posição com um monte de peça em cima do rei branco, ela abandonou, Alexandra Kosteniuk. Então, pessoal, vejam aí que interessante essa abordagem na linha clássica da Najdorf, certo? Linha clássica, recapitulando, vamos fazer aqui a Najdorf desde o começo. Bispo G5, E6, F4, bispo E7, certo? E aí, depois que segue os lances mais naturais de desenvolvimento, quando joga G4, aí as negras não fazem o contra-ataque B5, que leva para linhas bem complicadas. Vai de H6. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa os comentários aí na descrição. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.